Boa noite, turma. Boa noite, Thiago. Boa noite, Evan. Boa noite, Luiz Otávio. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos bater aquele papo de bonsai. Boa noite. Boa noite, Fábio Rodrigues. Sejam bem-vindos. Vamos bater aquele papo de bonsai hoje. Endodontia. WV Endodontia. Bem-vindo, meus amigos. Buenas, buenas, buenas. Vamos bater um papo hoje com o nosso amigo Vitor. Taquiron Bonsai. Vamos lá bater aquele papo de bonsai hoje. Aquele que se puder mandar aí um aviãozinho para os seus amigos, manda aí pra gente. Taquiron Bonsai na área. Vamos lá, começar a bater aquele papo de bonsai. Pessoal mandando aquele aviãozinho, vai ser show, galera. Vai ser show. Bonsai Caatinga, bem-vindo, meu amigão. Sejam todos bem-vindos à nossa live de bonsai. Ué, não foi não? Ah, meu amigo Vitor! Tranquilo, fera? Certo, Bom demais. Tá? Bom. E você? Bom falar com você depois de tanto tempo. Bom demais, graças a Deus, né, cara? Deu certo. Nossa live. Desde já, muito obrigado por ter aceito meu convite. Tá aí com a gente, cara. Muito legal. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá tudo certo aí o som? Perfeito. Tô ouvindo bem, tá bem pra caramba. Muito legal. Show de bola. Vitor, pra gente começar aquele bate-papo de bonsai, cara, nada mais é aquela pergunta que eu faço pra todo mundo. Como que esse bichinho do bonsai te pegou e quando esse bichinho do bonsai te pegou, cara? Como é que foi isso? Cara, é a mesma pergunta que você faz pra todo mundo, eu acredito que eu vou dar a mesma resposta, pelo menos da maioria da geração. O famoso Sr. Miyagi. Também sou da geração dos anos 2000 que começou picado pelo bichinho do bonsai, pelo Sr. Miyagi. Eu comecei no bonsai por volta de 2005, mais ou menos, através dos filmes, e aquilo despertou um interesse. O que tinha na época, tinha muito pouca coisa na internet ainda, a internet ainda não era o que é hoje, e eu acabei encontrando algumas coisas em banca de revista, umas revistas que tinham como cultivar bonsai, é o que tinha, poucos sites. Eu lembro que a grande fonte de discussão na época era o fórum do Mário Leal, fórum do Ateliê do Bonsai. E aí eu comecei a buscar em livraria tudo que tivesse sobre bonsai. E aí, livro, PDF, o que arrumasse, servia e valia a pena. Eu lembro que na época eu tinha até livro em russo de bonsai. A gente via figurinhas, tentava traduzir alguma coisa, mas sempre foi essa busca incessante por conhecimento, né? Quando a gente se apaixona mesmo por uma coisa, a gente quer ter o máximo de informação. E começou assim, lá pelos idos do 2004, 2005, e eu comecei a participar de eventos e conhecer, interagir mais em 2006, se não me engano. Eu comecei a participar de uns eventos que tinha aqui no Nordeste, que a Regiane fazia, que chamava Encontro Nordestino de Bonsai. Nesses eventos eu comecei a interagir, conhecer o pessoal do Brasil todo, né, do bonsai. Conheci Mestre Hidaka num evento desse, conheci Charlinhos, enfim, cada ano tinha um personagem diferente, a gente ia conhecendo um pouco. Que bacana, cara. E foi nesse meio que eu te conheci também, né? Te conheci por intermédio do Bergson, foi no evento do Mário também, né? Foi bastante tempo, né? Isso, eu lembro lá de você. Pagou o ring light, hein? O ring light cansou. Eu andei com o Bergson há muito tempo, né? Ele que me levou para os eventos do Mário lá em Ribeirão ainda. Eu adorava aqueles eventos, a gente encontrava a gente no Brasil todo, era super divertido. Tinha aquela resenha dos quartos na hora de dormir, a bagunça, aquilo sempre foi muito animado.
Foi lá que eu lhe conheci, né, dessa época. Isso aí acho que já foi em 2007, 2008, a primeira vez que eu fui. E de lá ficaram muitos amigos. Muita gente que, desde aquela época, a gente ainda tem algum contato, outros menos, né? Até esse dia eu estava falando, não lembro com quem que eu estava comentando, do Chamel. Chamel participava naquela época lá, fazia um bonsai bacana e nunca mais tive notícia do Chamel. Acompanho ele com a situação lá dele de tatuagem e tal, mas nunca mais vi bonsai dele. Quem pegou umas confusões de dormida comigo uma vez foi o Júlio Veg. Ele estava num quarto, mas imagina, eu, ele, Bergson e Luiz Galvão. Pense, duas britadeiras dentro do quarto e tentando dormir. Nessa época foi muita lembrança boa, muita coisa divertida. Eu lembro também quando o Mário fez a homenagem pro Hidaka, né? Você viajou com o Mário e o Bergson, né? Naquela caminhada, tirando foto, auxiliando eles, né? Bem bacana, Bergson é parceiraço, cara. Eu participei da produção do livro, na parte de background ali, de auxílio, e, enfim, dando uma mão, mas foi uma experiência para mim muito, muito importante, eu diria assim, na minha caminhada de bonsai. Os dias que a gente passou em convivência ali em Atibaia com o mestre Hidaka, com a dona Elisa, até no próprio ateliê do Izumi ali pertinho, então assim, teve muito aprendizado, muita coisa que a gente não vê se não tiver lá dentro. E eu costumo dizer que eu aprendi muita coisa até de bonsai, porque na verdade a gente aprendeu de vida, né? Viver na casa de um mestre, da forma como ele vivia, comendo da comida dele, cara, foram dias ímpares. Que legal, muito cara, que legal. Que bacana. Agora vamos pensar um pouco na atualidade, né? Conta um pouco pra gente aí daqui, é Kihon, né? Eu tô falando algo errado, é Kihon? Não, é Kihon mesmo, Kihon. Kihon. Fala um pouco pra gente da Kihon, como é que surgiu aí esse sonho da Kihon? Fala um pouco da Kihon, o que você faz com a Kihon Bonsai hoje? Então, como eu te disse, desde o começo, eu sempre tive muita vontade de aprender, de evoluir, de ter mais entendimento, um entendimento mais aprofundado do bonsai. Eu não queria ficar naquela história de árvore em vaso raso. Para mim tinha que ter algo mais. Então eu sempre tive muita busca, né? Eu sempre investi muito em aprendizado, em livro, né? Um pouquinho aqui atrás. Mas nessa jornada eu fiz curso com muita gente no Brasil, fiz curso com o Bergson, fiz curso com o Sergivaldo. Se não me engano foi em 2012, eu entrei na Escola de Bonsai Tropical de Pedro Morales. Ele veio ao Brasil dar esse curso, eu fiz ainda, mas também achei que estava faltando alguma coisa. E em 2014, meu amigo Sérgio, da Bonsai Chai, me convidou para participar da Escola Europeia de Bonsai na Bahia. E na época era com o professor Roque Júnior, e isso me abriu muito entendimento, a visão de bonsai europeu, japonês, para mim era o que eu estava buscando. Foi quando eu cheguei num ponto e falei, bom, o que eu estou procurando está aqui. E aí concluí o curso com o Roque, mas ainda assim me faltava um quê a mais, uma coisa a mais, principalmente em relação a coníferas. Do ponto que assim, a gente tinha a história de que conífera não vive no Nordeste. Quando eu comecei a ver que vivia bem, foi bom, agora eu quero fazer isso direito. E aí foi quando eu enveredei para o lado da EBS, né, que é a Escola Europeia, European Bonsai School, do maestro Liporati, e que me abriu esse entendimento para coníferas, e aí já vai colocando mais pingo nos is, vai dando uma bagagem muito maior. Então, assim, eu estou sempre em busca de conhecimento, né? Eu me formei na Escola Europeia, com o Liporati também, e agora só me resta terminar o curso Master, que é o próximo ano, era para ter sido esse ano, mas a pandemia inviabilizou, e após isso eu vou para a Itália, inclusive hoje eu conversei com o maestro Liporati sobre essa situação, porque eu já tinha dito que ia no ano passado, e enfim, embolou, e hoje eu conversei com ele de novo e reforcei que realmente eu quero ir. Eu vou, isso já está uma coisa definida, não é um plano, não é um sonho, não é algo intangível, é algo que já está na programação. Então realmente a ideia é essa, chegar como o próprio mestre fala, chegar no topo da coisa. A ideia é que eu consiga me formar um instrutor pela Escola Europeia de Bonsai. Que show, cara, legal, parabéns. Quando a gente tem algo lá na frente que a gente consegue almejar assim, voar alto, né, velho? Tem que correr atrás mesmo, muito legal.
E aí, o que você oferece hoje com a Quirón Bonsai aí pro pessoal? Eu sempre vejo umas postagens suas, com alguns alunos, alguns depoimentos. Conta pra gente aí, como é que faz para chegar até você e o que você oferece hoje? A Quirón Bonsai ela foi fundada em 2016 e de lá para cá eu vivo de bonsai. Eu vivo exclusivamente do ensino, principalmente do ensino de bonsai, venda de plantas, enfim. Mas a ideia da Quirón era ter um centro de ensino de bonsai de alta qualidade. Ou seja, transmitir os ensinamentos que eu tive, principalmente do mestre Liporati. Ensinar o bonsai de alta qualidade, como a gente aprende. E isso não como um curso de um dia, como a maior parte do pessoal oferece. Aquele curso que você vai um dia de sábado, passa de manhã e de tarde, aprende a fazer um transplante e meio que fica por isso. Hoje na Escola Quirón eu tenho uma grade completa de curso o primeiro curso, que é o curso Fundamentos do Bonsai, que é esse curso de um dia. Cansou de novo. Cansou aí de novo. O curso Fundamentos, que é aquele curso para o iniciante, o cara que está comprando a primeira planta, para aprender a manter vivo. E a partir disso, entra nos cursos regulares, que é o curso básico, intermediário e avançado. Cada curso desses são 8 aulas. Então dá uma carga horária bastante extensa. São pelo menos aí 24, 25 aulas para você chegar ao nível avançado, dentro da mesma preparação, basicamente do mesmo conteúdo do que eu aprendi com o mestre Liporati. Lógico, adaptado para o nosso idioma, adaptado para as nossas plantas. Uma coisa que estou sempre tocando, inclusive foi o assunto da minha última live, que é as plantas autóctonas, focar e trabalhar com as plantas da sua região e não ficar inventando com plantas exóticas e muitas vezes forçando a barra com plantas que você não vai ter sucesso, não tem o que fazer. Então, nesse sentido, a minha linha de ensino é mais nesse caminho. Interessante, Vitor. E o que você tem para venda hoje para o pessoal saber? Cara, eu trabalho basicamente com Yamadori. Eu não tenho muita estaquia ou porquia. Eu tenho pouca coisa nesse sentido, que é mais para atender a minha demanda de chorrim, que eu sou apaixonado por chorrim. Então, eu trabalho basicamente com Yamadori, de Calendra espinosa, Calendra depauperata, Jurema branca, Jurema preta, mangue de botão, ubaia azeda. Basicamente, assim, o grosso é isso. Uma coisinha ou outra diferente, mas buganvilhas também, é uma planta que eu trabalho e gosto muito. Só para você trabalha mais com as suas nativas mesmo, né? Uma planta excelente aqui pra gente de trabalho são as juremas, os cloroleucos aqui, jurema branca, tartarena e outras nomenclaturas de plantas que são muito semelhantes, mas dessa mesma família cloroleucum, são realmente plantas que dão um resultado rápido e muito, muito bom. Um resultado que você consegue entregar uma planta esteticamente agradável, com um cultivo tranquilo, com um resultado de alto nível. As plantas que você consegue controlar bem a cicatrização, o desenvolvimento de ramificação secundária e terciária. Então você consegue entregar um bonsai de qualidade. Isso assim, até me atentou que foi engraçado. Eu tenho uma jurema que eu vi que ela é muito emblemática, porque é a única jurema com curva que eu conheço, jurema branca. Normalmente elas são muito retas. Eu tenho uma que é um S. Sim. E me chamou a atenção um cara que comentou, que elogiou muito, fez um elogio muito forte, assim. Eu entendi que aquele cara, fui pesquisar quem era, de onde era. O cara era da Macedônia, meu amigo. Eu não sabia nem que existia bonsai na Macedônia. E o cara elogiou muito a planta. Isso foi muito interessante para a gente perceber assim, às vezes a gente está aqui com esse material e não valoriza. E às vezes é um cara de fora que percebe aquilo ali e fala, isso aí é bacana. E aí cai uma ficha, né? É uma ficha que a gente tem que realmente investir mais no nosso material. Interessante, hein, cara? Bacana, bacana. Você tem um portfólio legal aí, alcançando uma bagagem bacana. Começou muito bem, com pessoas já renomadas. Isso aí é muito bom para você, né? Um currículo bacana, né? Pessoal, aquele que quiser deixar uma pergunta para o Vitor aqui, deixa aí pra gente, tá, pessoal? Não deixa de perguntar, não, que o momento é esse. Vamos tirar as dúvidas que vocês têm aí para que o Vitor nos responda. Mas eu te cortei, cara, desculpa, pode dizer. Não, assim, essa história da escola começou com uma lacuna de aprendizado e mesmo uma oportunidade de mercado em relação ao Nordeste. Tanto que hoje, assim, até hoje, desde que eu comecei, eu já dei aula em vários estados aqui. Eu tenho turmas permanentes em Alagoas, em Sergipe, concluí uma na Paraíba, na cidade de Patos. Então, assim, pelo Nordeste, poucos são os lugares que eu ainda não passei ensinando bonsai. Então,
Então, assim, eu até estava com a minha mulher esses dias conversando, e ela me perguntou assim, você tem noção quantas pessoas já aprenderam bonsai com você? Eu falei, não sei, assim. Aí eu fui calcular mais ou menos assim, por quantidade de turmas e quantidade média, então, assim, mais de 200 pessoas já passaram por mim. Então, isso é uma coisa que me anima e me motiva a continuar nessa caminhada. Que bacana, Vitor, que bacana. Você é de Alagoas mesmo não, né, Vitor? Você não é de Alagoas, Não, né? eu Você sou mora aí carioca. desde pequeno, né? Isso, Não, eu eu tinha sou carioca, eu moro aqui essa leve desde lembrança. 2000. Eu sou carioca. Legal, legal, cara. Ô, Vitor, fala pra mim hoje, o que que você tem de espécie no seu viveiro seu, de sua coleção, ou tudo tá à venda? O que que, se você tem alguma coisa de coleção, o que que você tem de coleção e o que que você mais gosta de trabalhar, cara? Cara, eu tenho sim algumas coisas de coleção, mas eu não digo que não vendo. Infelizmente, a gente, por necessidade da profissão e da situação de dia a dia, a gente é obrigado a não se apegar a muitas coisas. E até que recentemente eu vendi algumas coisas que eu considerava de coleção. Eu estava hoje, agora há pouco, falando com um cliente justamente isso. As minhas plantas eu não publico muito porque eu gosto de publicar quando elas estão do meio para o fim do trabalho. Então, assim, você não vê muita publicação minha de materiais, de estoque, de coisas desse tipo. Porque eu prefiro já publicar quando já está um pouco mais avançado. Mas para quem entende, né, às vezes entra em contato, às vezes visita aqui, entende o trabalho que vem sendo desenvolvido nos materiais, uma coisa que é importante, estou sempre falando, é a preparação do material para bonsai. Então eu consigo vender bastante coisa de amador ainda. Hoje de coleção eu tenho algumas plantas que eu digo assim, que eu tenho um carinho mais especial porque estou trabalhando há mais tempo, umas 8 árvores mais ou menos, de porte de quifo, um pouquinho mais, de 40 a 60 centímetros, digamos assim. Mas se precisar vender, eu vendo. Não tenho como negar esse tipo de situação. Eu gosto muito de trabalhar, como eu disse, com chorrim. Chorrim é uma categoria que me encanta muito. Sempre estudei muito chorrim. Tive o prazer de conviver uns dias com o Luigi Magione, um evento que a gente fez na Bahia, e é um cara profundo conhecedor de chorrim, me ensinou muito. Sim. Me passou muitos materiais bons, livros, PDFs, escritos, manuscritos dele de aprendizado. Então, eu acabei fazendo uma amizade legal demais com o Magione. Até hoje a gente troca ideia de vez em quando no Facebook. Eu, quando fiz a Escola Europeia do Brasil, lá na Bahia, eu fiz um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, falando sobre toconoma e exposição. Então, é uma coisa que eu também gosto muito de estudar, de trabalhar. Estou muito animado de ver que recentemente o pessoal está falando mais nisso, está se preocupando mais nisso. Sim. Muita gente construindo toconoma. Vi essa semana até o Dalorto publicando alguma coisa sobre Keido. Isso é muito bom, cara. Isso é muito importante. Sim. Porque quando eu fiz esse trabalho em 2017, esse TCC, muita gente falava assim, não adianta se preocupar com isso agora, porque o bonsai no Brasil não tem nível para se preocupar com exposição. Cara, não é bem assim, né? Tempo é uma coisa que a gente muitas vezes menospreza no bonsai. Tudo leva tempo. É uma intervenção, até uma intervenção de madeira morta, que muita gente acha que acabou de passar a máquina, está pronta. Ela precisa do tempo agir naquilo para dar naturalidade. Então, fazer um cultivo planejado, tá fazendo suas plantas e pensando lá no final, na ponta do trabalho, como é que vai estar a exposição disso, é importante. E começar a se preocupar em ter os ingredientes para a montagem do altar, da alcova, do toconoma e por aí vai. Então, não deixar para a última hora. Então, vendo hoje muita gente falando e montando toconoma, eu vi aí o McDonald montando, o Bocabello fazendo, então isso é muito bacana. Gosto muito de conversar com meu amigo Peter. Peter Calandrini é um cara que está desenvolvendo muita coisa em relação ao toconoma. É um cara que é esforçado, estudioso também, então merece a atenção do mercado de bonsai. E é isso. Espécie que eu gosto de trabalhar, eu gosto muito do piteco, né? É difícil um bonsaísta brasileiro não gostar de piteco. É o Vidiliporati, que das folhas planas brasileiras é a melhor planta para bonsai. Eu realmente concordo, acho que é uma planta que é robusta, que aguenta muita coisa, que dá um resultado muito bom de redução de folha, de compactação de entrinó e por aí vai. Para mim aqui é muito comum a gente trabalhar calhandra espinosa, é um material que a gente tem em abundância.
Muita gente fala assim, porque é pertinho para ir coletar. É muito pertinho. Para eu ir e voltar de coleta de Espinosa são 2.600 quilômetros. É uma viagem super agradável. Uma coleta agradável que você não tem sombra para descansar. A sombra é dentro do carro, mas é melhor esperar fora. Imagina. Então, assim, enquanto que a gente trabalha muito por aqui. E como eu falei, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos com a Juremas, Jurema Branca principalmente. Tem dado um resultado muito bom, tenho gostado dos resultados de cicatrização, de compactação, de ramificação. E eu acredito que é uma espécie muito boa, que pode e deve ser melhor explorado pelo bonsai. Sim, com certeza. Que legal, cara, que bacana, que bacana. Agora, fala um negócio para mim, Vitor. Você, ao longo da nossa conversa, você sempre falou que sempre buscando algo mais, algo mais. O que diferencia para a gente nessa escola do Liporates os seus aprendizados passados? O que é o ápice disso aí que chamou mais a sua atenção? Rapaz, o Liporate ele tem uma cobrança, uma exigência pelo alto nível. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Como eu te disse lá no começo, eu não gosto muito dessa história de que bonsai é só botar na bandeja e está pronto. Então, assim, buscar a melhor forma de apresentação, a melhor forma de limpeza, o que você pode dar melhor de técnica. A primeira aula de aramação que eu tive com o Liporate foi, para mim, emblemática, porque assim, eu cheguei depois de ter me formado em 2 escolas. Eu falei, eu sei aramar. Tá bom. Ele é muito simples, né? Ele escolhe a planta, bota na mesa, filo, passa arame. Você passa a primeira, tropa o filo, arame demais, corta e faz de novo. Tem assim, corrige. Não, tira e faz de novo. Isso aí sempre tiro 2, 3 vezes até ele achar que estava satisfatório. Então isso para mim foi um tapa na cara de dizer assim, eu já sabia. E isso é uma coisa que para mim foi emblemático no aprendizado com o Liporate, é sair desse pedestal de dizer eu já sei fazer bonsai. Vou só acrescentar ou perfumar o que eu já sei. Não, a gente tem que estar sempre aberto e disposto a aprender sempre. Liporate, no dia que eu me formei com ele entregou o diploma, fez as avaliações, entregou e ele falou uma coisa assim, agora vocês estão prontos para começar a aprender. Então, assim, é essa a pegada. Quando a gente se forma é que a gente está começando a aprender de verdade. Então, essa exigência dele pela qualidade máxima, cara, aluno de Kimura não podia ser diferente, né? Kimura é conhecido por isso, né? Pela exigência ao máximo. Então, isso é uma coisa que me agrada. É uma coisa que eu acho que é um diferencial no aprendizado com o Liporate. Ele não tolera brincadeira, é um cara muito brincalhão, divertidíssimo, gente boa. Cara, é difícil quem conhece falar alguma coisa negativa do Liporate, mas na hora do sério é a hora do sério. Na hora de aprender, de praticar, é não ter brincadeira. A gente brinca, a gente confraterniza, mas na hora da aula, na hora do trabalho, é muito sério. E é como deve ser. Eu acredito que é da forma correta. Tá certo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. E tô vendo aí, ó, o Pataro tá aí, o Sérgio tá aí também, tá todo mundo te prestigiando aí, viu nosso amigo Cláudio Rato aí também, tem bastante gente, o Alexandre Pérez passou por aí também. Legal, cara, bacana. Galera, quem quiser deixar perguntas aí pro Vitor, pode ficar à vontade, tá? Enquanto ninguém faz, eu vou fazendo as minhas aqui, beleza? Vitor, fala uma coisa pra mim, cara, no Nordeste, a gente vê que ao longo do Brasil todo, a gente sempre questiona substrato. Você tem alguma coisa a mais acrescentar para o pessoal? Tem algo diferente que você faz aí que você pode passar para o pessoal? Cara, substrato, a situação de substrato, é o Pataro falando aí, grande Pataro, abração, meu amigo. Cara, substrato, eu sou muito simplista. Eu tenho 2 situações e já há 7 anos venho fazendo dessa forma e tenho tido resultados bastante satisfatórios. Eu uso areia grossa ou caco. Ponto. Eu não faço mix, eu sou contra fazer o mix. Em situações muito, muito, muito pontuais, eu diria, talvez acrescentar 10% de algum material, uma matéria orgânica para reter mais umidade, numa situação de uma planta que está desidratando mais, enfim.
Já me preocupou mais anteriormente, quando eu viajava mais, infelizmente pela pandemia eu reduzi muito as turmas fora de Alagoas, mas fora essa situação de algo muito pontual, basicamente eu uso caco puro. E eu faço toda a parte de controle de nutrição através da adubação. Adubação líquida, fermentada, ou em alguma situação pontual, um sólido específico para a necessidade da planta ou da época de cultivo. Isso, assim, isso envolve muita coisa, né? O pessoal muitas vezes acha que é necessário ter no substrato a nutrição, quando eu discordo. Eu sou a favor de ter um substrato inerte que vai me propiciar mais oxigenação, vai me propiciar uma saúde do sistema radicular. Eu acho mais importante isso do que estar sendo nutrido direto no substrato. Até porque isso me dá a possibilidade de eu nutrir de acordo com a época de cultivo, com a época do ano, atender a demandas específicas e ter a certeza do que eu estou aplicando e o retorno que a planta entrega. Interessante. Eu não sou a favor de mix. Bacana, bacana. Primeira vez que eu ouço isso, cara. Legal. Boa definição, hein? E referente, você não tem um substrato, como você disse, um mix, né? O que você usa de adubo, cara? Cara, eu uso basicamente, já há algum tempo, o adubo fermentado, o líquido fermentado. As últimas vezes eu tenho produzido eu mesmo aqui e feito com Biogold. O Biogold é caro, mas o fermentado dele, como você consegue multiplicar, faz render, o resultado é muito bom. Eu já fiz fermentado também com bocashi e teve resultado muito bom também. Eu não fiz mais porque a qualidade do bocashi que eu estava encontrando já não estava sendo exatamente o que eu estava querendo. Procurando. Mas com o Biogold o resultado é sempre certeiro. O Biogold não tem erro, né? Mas assim, se não tiver outra coisa, qualquer fermentado vai funcionar bem. Até nem que seja com esterco de bode. Aqui no Nordeste o pessoal usa muito esterco de bode e em comparação com o esterco de gado, eu acho o resultado do bode melhor. Como o pessoal aqui com brinca, osmobode. Osmobode é muito bom. Legal, cara, bacana. A Aline Ora está perguntando aqui, qual é a realidade do bonsaísta profissional no Brasil? Então, bonsaísta profissional no Brasil, a gente conhece os mais antigos, né? O Tramujas, que vive disso há muito tempo, o Dalorto, que investiu e largou, vamos dizer, a vida dele para viver disso. Eu sou bonsaísta profissional, eu como e bebo de bonsai, eu não tenho outra atividade hoje, desde 2016, então já são 5 anos vivendo profissionalmente de bonsai, é o meu trabalho. Então, agora isso é importante que as pessoas consigam definir bem o que é um profissional, o que é um lojista, o que é um amador, o que é um vendedor, porque quando a gente fala de profissional, não é só o cara que tem planta e que vende, que lhe atende, que lhe responde perguntas. O profissional ele tem uma responsabilidade até social com aquilo ali em volta. Então, assim, não dá para abrir o leque de dizer que todo mundo é profissional. Às vezes o cara só é um lojista. E ele tem que ser valorizado como lojista. Isso é uma coisa que eu dizia desde a época da ANB lá. A Associação Nordestina de Bonsai falar, tem que valorizar quem é o lojista, quem é o produtor de vaso, quem é o produtor de caco de telha. Cada elo é importante nessa corrente. Agora, o profissional de bonsai, ele é um cara que tem uma caminhada diferente, teve um investimento diferente. Todo mundo já deve ter ouvido aqui a trajetória do Felipe para ser profissional. É caro, é cansativo, é dispendioso, são horas e horas de trabalho. Muitas vezes a gente abdica de estar com a família, de estar com os filhos para poder estar viajando, para aprender ou para trabalhar. Então, assim, não é fácil. A primeira vez que eu ouvi disso foi com o Marco Invernizzi, no evento da NB, acho que em 2012, lá em Recife. Eu cheguei para ele, eu acabei fazendo uma amizade com ele, porque eu representei a ferramenta Ishiban por um tempo. Eu cheguei para ele e falei, Marco, eu gostaria de ser profissional de bonsai. Ele falou, você está preparado para deixar de estar com a sua família, de ter lazer, para comer de bonsai? Eu falei, pô, então, naquela época eu tinha outra visão da coisa e eu fiquei balançado.
E ainda assim fui fazendo o curso, mas assim, foi a primeira pessoa que me alertou de que não é tão simples, não é só se intitular, como o pessoal gosta de, sem entrar em polêmica, mas chamar os outros de mestre. Mestre é mestre. Tem uma brincadeira aqui no Nordeste que diz mestre é mestre, o resto é filho da peste. Mas, enfim, ser profissional não é só se intitular profissional. E hoje, assim, com essa situação de internet, muita gente lança canal de YouTube, lança perfil com nome de bonsai, mas é só um hobbyista às vezes. É um cara que não tem muito o que oferecer daquilo, porque não tem bagagem. E bagagem não é só livro, não é só aprender, fazer um cursinho. Eu com a Escola Europeia de Bonsai no Brasil, foram 7 anos com Roque Júnior, com mais 4 anos com Liporati, fora 2 anos com Pedro Morales. Então, assim, aprendizado leva tempo. E a prática é importante nisso. Não é igual cachorro de padaria que fica só olhando. Você tem que botar a mão na massa, senão não aprende. Então, assim, ser profissional não é fácil. Agora, assim, como eu sempre digo, é um mercado para quem se esforçar e quiser fazer a coisa de verdade, de coração e se dedicar, eu acho que tem mercado para muita gente. Sim, com certeza. Com certeza, bacana. Voltando só um pouco lá no seu adubo, lá, o seu fermentado de Biogold que você faz como uma Johnny também? Você pega o chorrinho e mergulha dentro do fermentado para adubação ou não? Plantas pequenas eu sempre faço adubação por imersão. As maiores até por dificuldade de transporte, tirar da prateleira e tal, eu faço com regador mesmo. Eu tenho muita planta aqui, o último inventário que eu fiz eu tinha 290 plantas, então carregar tudo uma por uma para imergir é complicado. Mas as pequenininhas sim, chorrinho. E para chorrinho é muito importante que essa adubação seja bem distribuída no vaso, né? Não que para as outras não seja, mas para o chorrinho ele tem uma relevância maior. Interessante, eu gosto daquele método dele lá, viu? Tem um amigo nosso aqui, ó, que daí do Nordeste também, é o WV Endodontia. Ele pergunta assim: qual conífera dá para cultivar aqui no Nordeste? Cara, conífera, eu tenho pinheiro negro aqui já há muitos anos. Eu vendi um pinheiro negro até para o Sérgio da Bahia, um pinheiro negro que já estava comigo há acho que 12 anos. Então, eu nunca tive problema com conífera nenhuma. Nem conífera, nem junípero, na verdade. Porém, é uma planta que é preciso respeitar o seu calendário. Você não pode chegar como uma pitanga e fazer transplante a qualquer momento, podar aleatoriamente, mas respeitando as estações, não tem problema nenhum. Um ponto um pouco mais crítico são os transplantes, isso é fato. Mas, tendo a atenção correta, não tem maiores problemas. Então, é mais difícil dizer, é mais fácil dizer o que não indico fazer aqui. Em relação a coníferas e juníperos, de uma forma geral, dá para ter tudo. O Itoigawa, aqui para mim, em Maceió, o Itoigawa não foi muito bem. Mas quicho, procumbens, procumbens nana, tudo foi muito tranquilo. Procumbens aqui vai maravilhosamente bem. Vai muito bem. Que bacana. E pinheiro, alguma coisa você conseguiu aí, Vitor? Eu tenho um pinheiro aqui, né, uma mudinha, como eu te disse, o que eu tinha mais velho eu vendi. Então eu substituí esse, não comprei outros. Além, a gente tem dificuldade de comprar material aqui no Nordeste. Então a gente acaba comprando de amigos, né? Essa situação como a gente conhece no meio do bonsai. Mas com essa situação de pandemia, eu recuei muito em compras, em estoque. Infelizmente, pelo investimento que eu fiz num negócio ano passado, acabou não dando muito certo. Então agora é hora da gente dar um passo atrás para dar 2 para frente. Mas logo eu vou estar com mais estoque de pinheiro e tudo. Faz parte. Que legal, porque lá no Chai as coisas vão muito bem, né, cara? Eu fico satisfeito de ver lá o empenho que eles têm lá com os pinheiros, com os juníperos. Eu acho muito bacana aquilo. O Sérgio fez um investimento grande lá em juníperos, em pinheiros. Até quando foi iniciar o curso com o Liporati, até é uma necessidade do curso, né, de poder tratar diretamente das coníferas e ter material para fazer isso. Então, ele fez um investimento pesado lá. A estrutura do Chai é uma estrutura muito grande, muito forte. É um centro realmente de referência na Bahia e a estrutura do Chai é muito grande, cara. Aquilo é gigantesco. É um sítio dentro da cidade, é tudo muito bem cuidado. O Sérgio é um cara muito esforçado e gosta muito da coisa bem feita também.
Eu tenho a Que legal, felicidade... tenho uma vontade de visitar lá. Desde quando eu estudei lá, ele me convidou para trabalhar lá, isso já tem uns 4, 5 anos que eu presto serviço lá para o Chai, e é uma coisa que me honra, trabalhar num local que tem plantas boas, que há um investimento em bons materiais, em qualidade de ensino, isso é muito importante. Você vê que é difícil ver alguém falando mal do Chai. Que legal, cara, que bacana. Tem um amigo nosso aqui, o Jefferson Martins, se eu não me engano, o Jefferson é de Juiz de Fora, cara. Ele pergunta assim: boa noite a todos. Vânia, pergunta pro colega aí o que ele acha dos Yamadores para fins comerciais. Bom, o pessoal já está começando com as polêmicas. Cara, assim, eu acredito que Yamadori é o caminho para bonsai arte, para bonsai de qualidade, para bonsai de resultado. Então, assim, Yamadori comercial é um termo difícil de usar, sabe? Se a gente for pensar como existia, vou dizer aí, uns 8 anos, 10 anos atrás, aconteceu, por exemplo, com a Calhas Espinosa, de ter um extrativismo de caliandra, de vender de caminhão, de não ter seleção na coleta, de vender por quantidade, isso realmente eu sou contra. Além da parte de ser extrativista, pelo fato de não colocar qualidade no mercado. É só tirar por tirar, é só ter quantidade. Então, um dos pontos que eu costumo dizer que é um dos segredos do bonsai é a escolha do material. Se eu me sujeito a ter qualquer material só para dizer eu tenho uma calhanda espinosa sem qualidade, então isso é muito complicado. Em relação a essa situação de Yamadori comercial no que tange a preservação, ao ambiente e tal, tem que analisar muito a situação caso a caso. Por exemplo, a gente teve um evento uns anos atrás da NB que a gente foi até o Ceará fazer uma coleta, uma propriedade, uma coleta controlada, porque aquela propriedade ia ser feita pasto. Então, assim, ou a gente tirava, ou ia ser retirado de correntão. De qualquer forma. E é muito comum a gente... de qualquer forma, e jogado fora, feito lenha. Nem lenha, ia ser feito fogueira. E a gente, quando às vezes chega em locais para fazer Yamadori, você vê que é arrancado muita planta que serviria para bonsai, seja espinosa, seja jurema, é passado correntão para fazer pasto. E aí entra numa outra discussão, que é a parte jurídica, a parte de leis, o que pode, o que não pode. Passar o correntão, passar o correntão para fazer pasto é possível, é viável e não dá nada. Se a gente coleta e é parado numa blitz, a gente vai preso. Então essa legislação é um pouco complicada, mas também é o tipo de coisa que não adianta a gente estar querendo bater de frente, porque isso não vai mudar provavelmente nem tão cedo. Então dessa forma a gente tem que lidar com a situação como ela é. O que eu indico assim exatamente. É que a coleta seja um pouco mais criteriosa, tanto em relação à quantidade, isso é uma coisa que a escola europeia ensina, estar atento à qualidade, não à quantidade. Você até perguntou agora há pouco, dando exemplo, eu tenho aqui 298 plantas cadastradas, e da minha coleção, 8. Eu não preciso ter 30 na minha coleção, preciso ter as melhores plantas, num trabalho refinado, nas quais eu vou dedicar mais tempo, mais atenção, mas é isso, buscar o Yamadori pela qualidade, não para dizer tenho 30 calhandras em casa. Cara, melhor ter uma, duas, e aí você não vai estar estimulando essa coleta agressiva, digamos assim, e vai estar com material de qualidade. Com certeza. Bacana. O nosso amigo Diogo Armon aí, cara, ele está perguntando aqui, para você falar um pouco sobre rega. O que você acrescenta para a gente sobre rega aí? Nosso amigo Pataro falou sobre rega na live aqui, muito bacana, cara. A regra da rega é de acordo com a necessidade. Eu não posso dizer regue todos os dias, porque tem planta que, dependendo se tiver num apartamento, tiver num ambiente de menos insolação e principalmente de menos vento, ela não vai demandar a mesma quantidade de água. E aí você entrar no movimento mecânico de regar todo dia, quando eu chego do trabalho às 20 horas, você vai estar sobrecarregando o sistema radicular. Também não sou a favor. Então, assim, acaba gerando um hábito que é negativo. O ideal é você observar o substrato e ver qual é a demanda real de água. Não regar por regar mecanicamente todo dia ao mesmo horário. É importante que o sistema radicular, de forma geral, tenha uma linearidade, como eu chamo linearidade de cultivo.
Então, não oscilar muito, tanto rega como adubação. Não deixar faltar e não passar muito tempo, mas manter linear, manter sem grandes oscilações. Então, em relação à rega, vai muito dos substratos também. No meu caso aqui, as plantas que eu tenho recém-coletadas em amadório ou em recuperação de sistema radicular, que eu uso areia grossa, ela obviamente leva mais tempo para secar do que a planta que está num caco grosso. Já a planta que está num caco fino já demora um pouco mais, não tanto quanto a que está na areia. Então, como eu disse, é muito de observação e de entendimento da espécie. Tem espécies que gostam de manter mais umidade no solo. Outras, com mais umidade no solo, ela não responde bem. Ela amarela a folha, ela cresce folha, ela estica o entrenó. Então, é muito de conhecimento da espécie e de caso a caso. Uma planta que está num estágio de cultivo que demanda crescimento de massa verde, desenvolvimento, crescimento, engorda de galho, crescer folha, crescer galho, engordar, esticar entrenó, não chega a ser um problema. Uma planta que está de ramificação secundária para terciária em refino, esticar um entrenó, crescer uma folha já é um problema grande. Então, a água interfere nisso também. Então, entender o estágio de cultivo da planta é importante. Legal, bacana. Todo mundo acha que é um negócio muito simples, né? Regar é chegar e regar, não. Tem os seus princípios todos aí, né, cara? É bacana isso. Nosso amigo Stefânio, bonsai casca grossa de Brasília. Perdão, tem um delayzinho entre a gente aí. Eu estava falando da situação que a rega não é tão simples. Você vê o japonês regando bonsai, você vê que não é tão simples. Ele não chega de mangueirada para todo mundo. Tem plantas que vai lá com o regador, pontualmente uma quantidade, num lado mais, no outro lado menos. Depende muito. Justamente. O nosso amigo aqui, o Bonsai Casca Grossa, ele pergunta assim, o Vitor vai mostrar alguma árvore para a galera aí hoje? Cara, hoje eu não vou ter como mostrar, Maceió está chovendo horrores, e o local onde está as plantas lá, o viveiro, como eu disse, eu fechei a loja, o viveiro onde eu estoco as plantas, não tem muita iluminação à noite, mas nos próximos dias eu vou mostrar alguns materiais, os materiais estão mais avançados pelo menos, e sempre tem algum videozinho de algum material em trabalho aqui, seja pelos alunos, seja comigo. Mas, ou se alguém quiser ver alguma coisa específica também, é só mandar um direct aí, uma mensagem. Eu mostro tudo, aqui eu não escondo nada. Eu costumo dizer que eu não escondo nem o conhecimento. Isso é uma coisa que eu acho que é importante da história do profissional. Não esconde, cara. Não esconde porque não adianta. Tá certo. Isso é profissionalismo, né, cara? E outra, passou tanta gente na sua vida também, respeito a todo mundo que passou na sua vida e parou pelo menos um tempinho para te ensinar alguma coisa, né, cara? Esse é o respeito que a gente tem que ter para aqueles que nos ensinaram, né? Eu gosto de fazer isso, né? E pelo que você está falando também, né? Exatamente. Eu vejo muita gente que tem um costume de segurar o aluno por mais tempo, ficar cozinhando o conhecimento, entregando em doses homeopáticas. Cara, talvez isso seja uma situação do cara que não tem um pouco mais a dar, então ele fica segurando para ter o que dá mais na frente. Como eu tenho o meu cronograma, o meu plano de aula, já tenho distribuído as 8 aulas em cada ano, então para mim não tem o que esconder ou protelar, é aquilo ali, não tem esconder. E eu sempre gosto de dar o máximo possível. Lógico que tem situações que você vai passar um módulo que o aluno não tem uma capacidade, um aprofundamento de técnica para você levar ao máximo do que poderia levar. Mas não vai partir de mim segurar esse conteúdo. Eu tive muitos professores que eu vi fazer isso e me chateou. Então eu não vou fazer para os outros que eu não quero para mim. Exatamente, com certeza. Nosso amigo Ronan Luciano aqui, ele pergunta, boa noite, Vânia, boa noite, Vitor. Poderia dar algumas dicas sobre o cultivo da Jurema branca? Tem uma de Michô há 2 anos. Qual é a dica que você dá aí, Vitor? Cara, a dica para qualquer pessoa que tenha um Michô é tenha paciência. Mas a Jurema cresce muito rápido. Cara, a dica que eu posso dar é estar atento, como a gente estava falando agora há pouco, a rega. É uma planta que ela não morre, não sofre muito com excesso de água, mas ela dá uma estancada no crescimento. Então é uma planta que precisa ter uma drenagem funcionando bem. Precisa de um substrato que oxigene bem o sistema radicular.
E, assim, controlar a adubação. Se você botar muita adubação, você não dá conta de segurar. Então, assim, essa jurema minha que já está em refino, eu percebi que antigamente eu botei por uma época, para engrossar os galhos, eu botei osmocote. Você não dá conta de segurar o crescimento de uma jurema branca com adubação constante. Cara, você perde o timing da coisa, você perde os momentos de ramificação, você perde o momento de pinçagem, você perde o trabalho. Então, é complicado. Mas já fica intrinsecamente uma dica. Se você quer desenvolver mais rápido um michô, uma planta que está em início de trabalho, senta adubo, cara. Senta adubo que ela vai responder grosseiramente, eu diria. Que bacana. Aí, Ronan, a dica tá dada. Nosso amigo aqui, ó, Sérgio Barbosa, mandando um abraço para você, falando para você que prazer revê-lo, amigo. Esse é um amigo de longa data também. Sérgio, cara, lá de Natal, né? Gente boa, cara. A gente se encontrava muito nos eventos da NB. Gente finíssima, cara. Um cara muito do bem. Bom estar lhe vendo por aqui, amigo. Espero que a gente possa retornar o contato em breve. O Melocatu, cara, pergunta aqui, o bonsaísta armador, como é visto no Brasil? Bom, eu não sei se o Melo já viu em outras lives que eu já falei disso. Eu sei porque ele está sempre acompanhando e agradeço muito. Cara, eu não concordo muito com a visão amador que se tem no Brasil. Eu costumo sempre falar em palestras e tal sobre a situação do que é o amador na Europa. Na Europa, o nível de bonsai é altíssimo e tem as exposições específicas dos amadores. E lá não é visto o amador como o cara que faz de qualquer jeito, como é no Brasil. No Brasil, a gente fala assim, esse cara é amador. Na Europa, não. Na Europa tem a visão, esse cara é amador. Ele faz por amor. Ele não faz aquilo de qualquer forma, ele não faz aquilo como um hobby no momento que ele não tem mais nada para fazer. Ele dedica uma parte do tempo dele, aquilo é importante na rotina e na vida dele. É um lifestyle do cara. Então, se a gente estiver no Brasil, começar a ter essa visão de que o amador é o cara que faz por amor, que se dedica àquilo, porém não é profissional, cara, eu acho que a gente vai avançar muito. De forma geral, o bonsai no Brasil, o nível vem subindo muito nos últimos anos. Acho que aí de 4 anos para cá, a coisa deu uma subida boa, apareceu muita gente boa, muita gente esforçada. Eu estou sempre falando do menino lá do Anderson Costa. Cara, tem feito uns trabalhos bacanas, um cara parece ser muito humilde. Isso é muito bom, cara. Bons trabalhos e com humildade, esse pessoal vai longe. O Peter, cara, tá aí distribuindo conhecimento, falando muita coisa, ajudando na tradução de materiais em japonês, isso é sempre muito bom. Quando a gente bebe direto da fonte, quando eu digo fonte no bonsai japonês, isso é muito bom. A gente tem menos interferências. Se bem que a interpretação do que é dito pelo japonês, às vezes nem sempre a gente consegue absorver tudo. Mas é isso. Ver o bonsaísta amador como alguém importante nesse meio e não como aquele cara iniciante, robista, que faz de qualquer jeito, que compra qualquer coisa, que qualquer coisa serve. Mas volta para o que eu digo. Se você estiver bem assessorado com um profissional que vai estar indicando como escolher um bom material, como escolher um bom vaso, como você desenvolver a sua planta, mesmo que seja de michô, mas qual é a melhor forma, como é que eu vou conseguir encurtar tempo. O profissional nada mais ele faz do que encurtar o tempo de quem ele está assessorando. Porque o conhecimento que eu tenho, ele está aberto para qualquer um. Qualquer um pode comprar os mesmos livros que eu comprei, estudar na mesma escola com Liporati, só que são 4 anos de estudo com Liporati, são N livros e euros e dólares e por aí vai. E o que o profissional faz é pegar isso tudo, traduzir, desmanchar e entregar pronto. Então, assim, é nesse momento que eu falo da importância de valorizar o profissional. Mas o mercado também tem que entender a necessidade e as demandas dos amadores. Os amadores é que, de certa forma, mantêm o mercado. Então é importante estar atento às demandas dos amadores também. Não desvalorizar, não inferiorizar o amador. Exatamente. Cada um tem cada um tem seu desejo, né? Tem robista, tem profissional e assim vai indo, né? Exatamente. Exatamente. O nosso amigo Cláudio Rato aqui, eu já fiz essa pergunta lá no início, mas como ele chegou um pouquinho depois, eu vou pedir para você responder novamente para ele. O que você faz como profissional de bonsai?
Cara, como profissional de bonsai, eu tenho os cursos, o forte da Kihon Bonsai é o ensino de bonsai, os cursos regulares, principalmente, básico, intermediário e avançado. Eu dou consultoria, muita gente traz as árvores aqui para manutenção, eu trato com hospedagem de bonsai também. A parte de estilização, de uma aramação, de uma poda. Muita gente compra árvores comerciais e traz aqui para fazer uma estilização mais técnica. Isso é uma demanda que eu tenho tido também. Faço curso em outras cidades, faço workshops em outras cidades, principalmente, às vezes, sobre temas específicos, como o caso tem surgido muito interesse na Jurema. Já fiz workshop de Caliandro Espinosa. Caliandro Espinosa está aí há muito tempo no mercado, mas tem algumas particularidades que pouca gente se atenta. E faz uma enorme diferença no resultado final, quando chega na ramificação terciária, na densidade de copa, na distribuição de floração e por aí vai. Então, assim, são temas que dá para explorar mais. E como eu falei lá também, que talvez ele não tenha visto, é importante estar atento à profundidade do bonsai, não ficar no raso. Então, é nesse momento que o profissional precisa estar atento e responsável com o mercado de bonsai. E eu trato também com a parte de venda de plantas, principalmente de amadores. Então, assim, eu costumo dizer que aqui em Maceió, tudo que se precisa para bonsai, aqui na Kihon a gente desenvolve. Desde a venda de ferramentas, de material, substrato, vaso, planta e por aí vai. Mas o forte é, sim, o ensino. O meu foco sempre foi o ensino. Que legal. Respondido aí, Cláudio Rato. Tô vendo aqui as perguntas aqui, cara. Eu não sei o que esse Instagram faz, que deixa o negócio pequenininho agora, eu não consigo ver, o dedo tá meio grande aqui. Mas vamos lá. Tem muita gente com a gente aí. O Anderson tá aí com a gente, ó. Grande abraço, Anderson. Depois me responde lá, cara. Aqui, o nosso amigo WV Endodontia, ele tá perguntando: como que você faz o fermentado de Biogold? Dá dica aí pra galera. Cara, você bota... Eu não vou entregar o ouro todo, né? Mas vou explicar como é que faz. Você bota uma quantidade do adubo. Você pode macerar ele, mas eu não faço mais isso, antes fazia. Macerar o Biogold, bota numa água, eu boto uma quantidade pequena de água e agito bastante para desfazer ele. Depois eu completo com o restante da quantidade de água. Tem gente que diz que essa primeira água, se for água quente, água morna, que facilita, não vejo muita diferença. Uma diferença do fermentado do Biogold para os demais é que a fermentação dele é mais curta. Ele não leva tanto tempo fazendo gás. É mais curto esse período. Mas... esse mais curto é quanto tempo, Vitor? Oi? Esse mais curto é quanto tempo? Cara, no Biogold às vezes não chega a 30 dias. Eu já tive alguns aqui que em 15 dias, 20 dias estava pronto. Então você vai fazer um fermentado de Ogmobode, às vezes leva 60, 90 dias e ele ainda está saindo gás. Então depende muito, depende de vários fatores. Que bacana. Você coloca quanto de sólido e quanto de água? Cara, eu boto em média de 300 gramas de sólido para 5 litros de água. Pô, que legal. E você dilui quanto isso, Vitor? Oi? Você dilui quanto para pôr nas árvores? Você faz a diluição ou você põe direto nessa quantidade? Não, eu uso de 5 a 10 ml por litro. Dependendo da situação, do momento de cultivo, como eu disse, cada situação é uma situação, mas em média é isso, de 5 a 10 ml. Já usei mais forte em algumas situações, mas a diferença, por exemplo, de 10 para 15 não é algo que você vai falar assim, nossa, que absurdo de diferença. Então, acaba sendo lixiviar material. Então, não acho que vale a pena. É mais importante a constância, né? Uma vez por semana, uma vez a cada dia, do que você dar uma pancada de 15, 20 ml por litro e passar um mês sem fazer. Então... Sim, com certeza. Voltando ao nosso amigo Nelson, linearidade de novo. Sim, manter o flat, né? Isso. O nosso amigo Nelson Perini, lá de Manaus, cara, ele tá falando aqui. Aqui em Manaus, Junípero e Pinheiro Negro vão muito bem. Olha que bacana. Muito legal. Ele faz a escola lá do nosso amigo Júlio Veg lá. Estão indo bem pra caramba lá. Muito bacana o trabalho deles. Muito bom. Opa, já perdi aqui de novo. Ótimo. Ótima pessoa.
Humildade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu gosto de fazer as perguntas na sequência aqui, cara. Aqui, agora o Cláudio Rato novamente. Procubens ou juníperos horizontales, nana, que vai bem? Ele tá te perguntando isso. Aqui para mim vai muito bem. Procubens principalmente. Horizontales eu vejo ele ficar meio cinzentado, assim. Agora sim, no Nordeste é muito importante estar atento nos juníperos em relação a ácaro. Como a gente tem a temperatura e umidade muito alta, isso tem que ser uma constância. Der bobeira com ácaro, o bicho dá uma parada. Você combate com o que, Vitor? Cara, eu uso acaricida. Eu já disse em outras lives, muita gente é contra, mas eu uso defensivo sim. Minha quantidade de plantas é muito grande e eu não gosto de arriscar coisas paliativas que talvez vai me trazer um alastramento da praga. Eu uso o defensivo mesmo, acaricida. Quando possível, tarja verde, quando possível, sistêmico, que tem um efeito residual melhor, mais duradouro, mas eu uso o que tiver na mão. Legal, eu só uso cauda sufocáustica mesmo. Até devido à criação de abelha e tal, eu evito um pouco. Uma coisa que eu estou avaliando aqui, até com um amigo lá do Vivo Verde de Salvador, tá para mandar umas caixas de abelha para mim, aí eu vou ter que mudar muita coisa aqui, isso eu já tenho ciência. A cauda sufocáustica para juníperos é muito bom na mudança de estação. Foi até um conselho de mestre Liporati. Nas mudanças de estação, você pulverizar tudo. Planta, vaso, prateleira, chão, tudo. Então é relevante sim, é muito bom usar. Que legal. Se você conseguir manter no preventivo... Sim, o Chabatovski Bonsai está falando. É interessante aqui o que ele está dizendo. A rega está entre a técnica mais importante e complexa do bonsai. E é verdade isso, cara. Porque para mim isso aí é o que vai manter mais a planta viva aí, né, cara? Muito bacana. Exatamente. Tem muitas coisas esses que parecem comentários simples, assim é muito bons. Menos atenção. O Bonsai Libra também fala um negócio interessante aqui, aquilo que a gente está falando do mercado, do armador e tal. O próprio mercado seleciona o bonsaísta, né? Muito legal isso. Isso. O nosso amigo aí, o Ricardo Pataro aqui da Bonsai Old Firm, ele está falando. Assistir uma aula de estética do Vitor é muito bacana. Aí, que legal. Cara, uma das aulas que eu mais gosto Bastante de fazer gente te elogiando aí, cara. Obrigado, cara. São os bons amigos que a gente faz aí nessa jornada de bonsai. Pataro é um cara gente boa demais. Sim, a gente só tá rodeado de gente boa, cara. Graças a Deus. Eu costumo dizer isso, cara. Quem é do mal não fica no bonsai. Verdade. O Melocatu, ele tá falando aqui, adubação foliar. É contra ou a favor? Cara, eu sou mais a favor para junípero. Para demais, eu não sei se o resultado não é tão satisfatório. Para junípero eu acho que é muito bom. Muito bom. Adubação foliar para junípero, inclusive um super drivezinho de vez em quando para quem tiver. Não ganho nada com super drive, não acho que seja uma coisa como muita gente fala que só faz estaca se usar super drive, mas no junípero, às vezes que eu usei, eu senti que o bicho deu uma... E aí eu sugiro, quem tiver disponibilidade, quiser investir, é bom também. Mas a adubação foliar é sempre uma discussão muito antiga, se funciona, se não funciona, se dá certo, se não dá certo. Para junípero, na minha experiência, é a planta que melhor responde a adubação foliar. Legal. O nosso amigo chefe Dan Freitas de Manaus, gente boa pra caramba, tá agradecendo pelas lives aí. Dan acompanha a gente aí há bastante tempo. Muito obrigado, Dan. Nossa. O Bonsai Cabral, cara, tá pedindo para você falar um pouco mais sobre as caliandras espinosas. O que você consegue acrescentar mais pra gente aí, Vitor? Quem tá perguntando? Bonsai Cabral. Eu não tô conseguindo ver a foto aqui, mas eu tô achando que é o Cabral de Teresópolis, cara. Se for o Cabral de Teresópolis, é um prazer imenso ter esse cara aqui. Esse cara é fantástico, é meu amigo há anos, cara. Legal. Eu perguntei de onde era, quem era, justamente para saber de onde era.
Cara, Se manifesta aí, Cabral. Vê se é o de Teresópolis. Deixa ele se manifestar, vai falando. Se ele se manifestar aqui, eu falo para você. A calhanda espinosa é uma planta muito rústica. É ele mesmo. Aqui para o Nordeste. Teresópolis, mesmo, cara. Teresópolis. Pronto. Abração, irmão. Bom te ver aqui, cara. Feliz de te ver na live. Para Teresópolis, o pouco que eu conheço de Teresópolis também é um lugar que eu gosto muito. Faz tempo que eu não vou, mas gosto muito. O problema é o mesmo que eu vou relatar de um aluno aqui de Garanhuns, que é uma cidade fria e alta também, com muita umidade, que é um problema para a calhanda espinosa no que tange ao tronco, à cortiça, à textura. Então, o excesso de umidade, ela tem muita dificuldade em segurar a textura. Então, aí você tem que estar mais atento a um substrato que não agregue umidade no sistema radicular e que vai acabar subindo um pouco ali no Tatiagare e vai, com certeza, a médio prazo, não é muito longo, estragar a cortiça. E aí, estragar a cortiça numa espinosa é complicado. Você está perdendo o principal chamariz da espécie. Então, aí, acrescentando, como você falou, em relação à espinosa, é muito importante a irrigação. Nos locais mais úmidos e, consequentemente, até mais frios, ter uma atenção maior ao substrato e à rega, justamente para não ter problema de perda de galho e, principalmente, perda de textura. Mas, assim, nos locais quentes, eu acho que não tem maiores problemas, não. É uma espécie muito rústica, aguenta bem poda, responde muito bem, normalmente ela brota várias gemas próximas, então dá uma possibilidade de construir uma ramificação primária, secundária, terciária com facilidade. Eu vejo as pessoas às vezes um pouco sem paciência de deixar o galho primário chegar na espessura ideal, para você construir uma ramificação ideal, digamos assim. Mas fora isso, assim, para acabamento ela é muito boa. Ela é muito boa. Qual substrato você usa pós-Yamadori, cara? Fez o Yamadori, vai pro que? Areia grossa? Como é que é? Bacia areia e areia grossa. Ela passa o primeiro ciclo de areia grossa? Um ciclo, cara. Eu deixo pelo menos um ciclo. Um ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Passou um ciclo, faço o primeiro transplante. Nesse transplante eu vou determinar se ela vai para mais uma estação, duas ou um ciclo de novo na areia para desenvolver mais raiz capilar, ou se já tiver uma quantidade de ramificação e de sistema radicular satisfatório, eu já passo para o caco. Como eu disse antes, eu não uso mix. Ótimo. Então, é areia grossa ou é caco. Em plantas menores, em vasos menores, eu às vezes uso caco fino, mas de uma forma geral é caco grosso. Entendi. Nosso amigo Al Bonsai aqui do Rio de Janeiro, abraço, Alan. Ele pergunta aqui, Kihon no Karatê significa forma. Por que esse nome? Cara, o Kihon que eu uso, eu aprendi com o Sensei Karugama, foi meu professor de judô por um tempo aqui, e eu aprendi no judô como base, fundamentos. Então, nas pesquisas que eu fiz para confirmar, me aponta para isso, que Kihon é base, fundamento, tem até uma visão de, como a gente fala no Brasil, o cara que tem berço. Então, é aquele cara que tem os fundamentos, tem a base. E como o ensino de bonsai, na minha visão, a base é sempre o mais importante para sustentar tudo que cresce em cima disso, um nome que remete aos primeiros passos, a base, a sustentação do conhecimento, para mim é sempre muito importante. Inclusive a logo, que é uma lanterna, também é nesse sentido. Interessante, bacana. Muito legal isso. Eu acho muito bacana a galera que vai escolhendo os nomes dos bonsai de cada um. Eu acho fantástico, cara. Cada um tem sua história, é muito maneiro. A Bonsai Uai não é diferente disso também. Nosso amigo o Thiago Leitão aqui da Bonsai Mais, ele pergunta aqui, qual espécie de conífera se adapta melhor ao Nordeste? Acho que você já respondeu parte disso, né? E ele pergunta, Acer ou plantas que caducam no inverno, forte também, se adaptam aqui? Cara, vamos lá. Juníperos, como eu estava dizendo, os que eu vi melhor resultado nesses 16 anos, 15 anos de cultivo aqui, Procumbens, sem sombra de dúvida, Pinheiro Negro vai muito bem, Horizontalis vai bem, Quixo vai bem,
Itoigawa, para mim, não foi muito bem. Acer não foi muito bem. Eu já tive Acer aqui, ele durou 2 ciclos e começou a definhar. Eu até estava animado, porque pô, chegou no segundo ciclo, mas aí do segundo ele começou a definhar e aí não teve adubação, hormônio, bota na sombra, bota no sol. Realmente eu senti que a planta estava sofrendo muito e eu acho que é desnecessário, pela quantidade de plantas autóctonas que a gente tem, ficar forçando a barra com Acer. Mas Juníperos é muito tranquilo. Procumbens, então, é quase uma local, é quase uma planta nativa, de tão resistente que é, super tranquilo. Que ótimo. Ele falou, Thiago, que só tem muita dificuldade no transplante. Mas isso aí é devido à época do ano, né? Então você tem que fazer com replante, você tem que fazer com tempo. Nessa época aqui, por exemplo, em Maceió, que está chovendo muito, é uma época boa para fazer transplante. Você consegue ter uma queda. Muita gente fala assim, mas o inverno no Nordeste é muito suave. Realmente, as temperaturas caem, sei lá, 4 graus. Para a gente, ser humano, animal, 4 graus não é nada, mas para uma planta que está num vaso, que em um dia oscila a temperatura e umidade, o que não oscila no chão a vida inteira dela, é muito relevante 4 graus. Então, dá uma diferença e é o momento mais propício aqui no Nordeste para transplante. Legal. O nosso amigo aqui, Thiago Paiva Street, ele pergunta como fazer para fabáceas, em geral, ter uma boa brotação? Cara, a fabácea, como a maioria das espécies, que a gente tem várias fabáceas autóctonas aqui, é a brincadeira que eu costumo fazer. Quanto mais poda, mais cresce. Então o segredo para a brotação é poda de condução, é conduzir a poda para onde você precisa. Isso é uma técnica. Então, aprender a fazer da forma correta, já falei isso em outras lives também. Quando a gente domina a técnica do cut and grow, você basicamente não usa arame. Você consegue construir toda a ramificação de uma árvore através da condução, só podando. E aí por isso que eu falo, estou começando bonsai, que ferramenta eu compro? Uma boa tesoura é primordial. Lógico, o alicate lateral, o alicate bola, clássico, mas uma boa tesoura é primordial. Para mim, pelo menos, eu tenho uma tesoura que eu comprei, eu chamava ela de pretinha. Já usei tanto que ela já está ficando no metal. Mas uma boa tesoura é muito importante. Não precisa ser uma Masakuni. Quando eu falo uma boa tesoura, não é ser a melhor tesoura do mundo. Mas uma tesoura confiável, que corte bem de ponta, que seja sempre limpa e bem afiada. E não ficar assim, adaptando tesoura de mola, coisa desse tipo, que vai mastigar a poda. Entender que poda é uma coisa que ela tem um princípio de ser feito e a importância de estar amolado. Uma poda é diferente de criar uma lesão. Quando você poda um galho com uma ferramenta que está cega ou que mastiga, você cria uma lesão e não uma poda. E a planta vai responder de forma diferente. Por exemplo, plantas que brotam na ponta do corte, se fizer uma lesão, ela não vai brotar ali. Então você vai ter um problema maior. Então, para fabáceas, de forma geral, estimular a poda é brotação. Lógico, uma boa nutrição ajuda, mas acho que a poda é essencial. Exatamente, legal. O Bonsai Caatinga pergunta aqui, pode falar um pouco sobre a Jurema preta? Tem que ter alguma atenção diferenciada com a espécie? Cara, tem. A Jurema preta, de forma geral, ela é muito complexa de Yamadori. Normalmente ela tem raízes que se estendem muito, e aí quando você faz Yamadori, normalmente vem pouquíssima raiz. E com esse pouquíssima raiz capilar, normalmente a rebrotação do Yamadori demora muito, e nem sempre você tem pontos de brotação muito vastos ao longo do tronco. Mas é importante controlar a irrigação, não é uma planta que gosta de muito encharcamento também, ela tende a largar as folhas quando tem muita água. Uma dica que eu venho fazendo e que tenho dado para meus alunos é não fazer podas muito drásticas, principalmente em galho velho. Certo? Então sempre tentar deixar o último broto e ir compactando aos poucos, você tem uma probabilidade de ter mais sucesso. Às vezes você faz uma poda muito drástica, ela meio que seleciona os galhos e abandona alguns. E às vezes um galho que era de uma posição importante vai lhe fazer falta só por essa pressa. Então vai compactando aos poucos, deixando a última brotação. É uma dica que eu acho bastante relevante na Jurema preta. Legal. Eu conhecia a Jurema preta mais com o Sérgio, cara, com o Chai, eu não conhecia não.
e achei muito bonita. Já tentei buscar algumas aí, não consegui ainda não. Eu tenho uma história com a Jurema Preta, que a minha primeira prova na Escola Europeia de Bonsai, eu escolhi uma Jurema Preta, que depois teve um evento com o Liporati, que ele pediu para levar a planta para o evento, justamente a planta que eu tinha usado na prova, e ele ficou encantado, e assim, ele não conhecia, obviamente. E aí você vê, um cara que é botânico, ele perguntou que planta é essa? Jurema Preta. Ele botou no Google Jurema Preta e descobriu que era uma leguminosa. Pronto, com essa informação, é uma leguminosa, ele deu uma aula de 1 hora e pouco falando sobre a Jurema Preta. Então, assim, você vê o que é a capacidade técnica, o conhecimento, o estudo, que lhe abre portas de entendimento e de você poder desenvolver trabalhos. Então, é a história do conhecimento, do profissional. Entendeu? A Jurema Preta é uma árvore muito certeza. boa. Ela meio que surgiu nesse mercado de bonsai em 2015, nesse evento. Essa planta que eu tinha trabalhado, ela acabou sendo vendida no evento mesmo. E foi bacana você ver uma planta nova, uma planta com potencial. E para mim, motivo de orgulho, eu tinha trabalhado essa planta. Ter sido elogiado, ter sido aberto uma porta de uma espécie nova, isso me deixou muito feliz. Bacana, legal. O Cláudio Rato volta na pergunta aqui do Junípero. Ele fala, qual é a espécie de Procumbens que vai bem aí? Cara, aqui em Maceió, todas que eu trouxe, todas que, na verdade, comprei todas que vieram do Bonsai do Campo. Já veio Procumbens e já veio Procumbens Nana, as duas foram muito bem. Sem grandes distinções de cultivo e de qualidade de vida entre uma e outra. Bacana. A família Procumbens realmente Nana, Gracilis e por aí vai. Mas todas elas aqui sempre foram muito bem. Que ótimo. O nosso amigo aí, o W Endodontia, ele pergunta, é possível fazer patamares legítimos com as nativas do Nordeste? É viável? Cara, eu costumo dizer que você pode fazer o que quiser. A história de fazer patamares destacados um do outro é uma opção, é um gosto estético. E aí é como eu falo para meus alunos, entre a técnica e o gosto, vá pelo seu gosto. Talvez no meu gosto eu não faria, mas você quer fazer viável? Tecnicamente nada mais é do que uma poda um pouco mais acentuada, um pouco mais separando os patamares. Mas possível com calhando espinosa, com depauperata, com pitanga, acho que com todas. Isso é uma escolha estética. Dá para fazer sim, tranquilamente. Com certeza. Ô Vitor, a gente está mais de 1 hora aí, cara. Eu queria... não tem mais pergunta ali do pessoal, eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são os planos futuros da Quiron? O que você almeja aí no futuro? Onde você quer chegar aí? Nós já sabemos que você vai para a Itália, se aperfeiçoar um pouco mais e tudo, mas o que a Quiron quer chegar? Você pretende entrar no online? Opa, perdão, vou fazer de novo então. Quais os objetivos futuros da Quiron? Aonde você quer alcançar? O que você quer alcançar? Você quer sair para fora dando aula? Quer algo online? Quer manter da forma que você está? Quais são os projetos futuros aí? Como você já frisou, os próximos passos é concluir a minha formação. Como eu falei hoje, conversei com o maestro e a minha ideia é realmente chegar à qualificação de instrutor pela Escola Europeia de Bonsai. Continuar no que eu já venho fazendo, ensinando bonsai, fora de Alagoas, como já tem vários estados vizinhos aqui, e expandir isso cada vez mais. Como eu já disse algumas vezes aqui, acho que cada profissional tem algo de diferente a acrescentar, uma visão diferente, uma forma diferente. Então, como eu disse também, tem mercado para todo mundo. Eu acho sim que eu posso desenvolver mais coisas, mais trabalhos, expandir mais essas fronteiras aqui, até do Nordeste, sim. Como eu te falei, tem muitas técnicas particulares de espinosa, de jurema, coisas que podem ser ensinadas e propagadas para que o nível geral do bonsai cresça. Que o nível geral de bonsai fique mais homogêneo, digamos assim. E não que a gente tenha
Hoje já até não tanto, mas antigamente via muito isso, sim. Pequenos nichos. Lá no sul tinha uma galera que fazia muito bem, no sudeste uma galera que fazia muito bem. Hoje a gente já tem isso um pouco mais difundido. O sul, de forma geral, já tem muita gente fazendo bonsai de qualidade. No sudeste da mesma forma, no nordeste. Então, fazer essa divulgação, essa propagação de bonsai de alto nível, bonsai de qualidade no Brasil é o meu foco. Ensinar bonsai da melhor forma possível, expandir o ensino de bonsai de alta qualidade e com isso trazer bonsai de alta qualidade, grandes exposições para o Brasil, valorizando as nossas espécies, uma coisa que eu já vejo aí o Dalloso falando há muito tempo, assim, levantar a bandeira de uma espécie brasileira e acho que o caminho é esse. A gente está num caminho que é longo, mas é um caminho muito prazeroso e a gente vai chegar lá, com certeza. Com certeza, com certeza. Devagarzinho, na humildade a gente chega longe, né? Fala uma coisa aqui, fala pro pessoal aí como achar aqui Home Bonsai, aonde são seus canais aí de comunicação, como é que te acha, como é que é? A gente está nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, Kihon Bonsai, K-I-H-O-N, Bonsai. Meu perfil pessoal é Vitor Martim Bonsai. Você perguntou, acabei não respondendo. A gente está sim iniciando alguns cursos online. Eu já faço alguns cursos online, acabou pela demanda da pandemia. A minha turma que era presencial em Aracaju, a gente fez um período online. Então isso acabou dando uma nova porta. Tem alguns alunos, algumas espécies de consultoria que são online, então já vem acontecendo também. Mas curso online é uma coisa que já está em fase de conclusão, já está indo para a edição. Acredito que mais algum tempo aí já vai estar disponível. Pelo menos um curso inicial, um curso básico online de bonsai. E qualquer coisa eu estou à disposição, tanto nos perfis, como ou no da Kihon, ou no meu pessoal, à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, alguém que de repente passou alguma pergunta aí, estou sempre à disposição. Não, beleza. Então te achar e mandar um direct para você aí, pode marcar uma visita, qualquer coisa, né? Um bate-papo, né? Então é diretamente pelo direct. Beleza. O direct ou no Zap também, mas lá se você entrar no Instagram da Kihon, tem lá o meu WhatsApp e cai direto para mim aqui, a gente bate um papo reto. Ótimo. Ô, Vitor, fala uma coisa para mim. Ali atrás é um Suiseki, cara? É um Suiseki. Esse aqui eu comprei de Pedro Morales. É o único que eu tenho, na verdade. Naquela coisa assim, eu queria ter um. Eu comprei um. É um Suiseki. Uma Daisazinha. Feito por ele mesmo? Oi? Feito por ele mesmo, pelo Pedro Morales? Eu acho que não. Ele é vendedor, né? Eu acredito que ele comprou e vendeu só. Isso aí tá parecendo muitas pedras da Itália, cara. Tá parecendo aquelas pedras... ele tá um pouco sujo, na verdade. Muito bonito. Quando você limpa mais ele destaca mais a fibra, né, da pedra, que parece os riachozinhos. Bonito, muito bonito. Eu não entendo de Suiseki, tá? Isso é outra coisa. Muita gente acha que a gente tem que entender de tudo. Eu costumo dizer, eu não entendo de penjin, eu não entendo de Suiseki. Eu faço só bonsai mesmo. É área de interesse, né? A verdade é essa, né? Oi? Exatamente. Vitor, eu só tenho que te agradecer, cara, por esse bate-papo aqui, foi muito bom, né? Um tempo gostoso aí que a gente nem viu passar e vários aprendizados, como muita gente está falando aí, live show aí. Agradeço a todos que passaram aqui, eu vi por último aí o Bruno Verdini, meu amigo aqui de Rio das Ostras. Muito obrigado, meu amigo. Muita gente passou aí, passou por a gente, eu não quero citar mais nomes aqui para não equivocar alguém, né? Deixar alguém de lado. Mas são todos muito bem-vindos e daqui até a próxima live. E eu só tenho que te agradecer, cara. E como de praxe aqui que a gente faz, deixa aí seu recado aí final pro pessoal aí, para quem está iniciando no bonsai, para permanecer nessa arte maravilhosa que é a nossa, né? Que nessa pandemia ajudou muita gente. Então deixa aí os seus comentários finais aí para os nossos amigos aí. Cara, primeiro agradecer a você a oportunidade de estar junto com você, trocar ideia.
A gente nunca mais conseguiu se encontrar pelas circunstâncias da vida, da pandemia e tudo. Mas foi um prazer estar com você aqui, poder ter ajudado de alguma forma as pessoas que mandaram as perguntas. E a dica, o recado que eu deixo, principalmente para quem está começando, é se esforçar em prol de fazer o melhor possível. Ter os melhores materiais, fazer os melhores cursos, estar cercado das melhores pessoas, melhores profissionais. E como eu costumo dizer, bonsai é uma coisa muito espiritual. O bonsai, quando a gente se abre, ele cura a gente. A gente acha que a gente está só curando o bonsai, mas na verdade o bonsai é que está curando a gente. E quando a gente se propõe a fazer algo de coração, com certeza o resultado é o melhor possível. Então é isso, fazer sempre de coração, tentar fazer sempre o máximo que tiver ao seu alcance. Não ter preguiça de fazer uma aramação, de fazer uma poda trabalhosa, de fazer seja o que for. Faça o melhor que você puder, de coração, porque com certeza a planta vai lhe retribuir com o melhor que ela tem. Que legal, legal. Bacana. Vitor, grande abraço, cara, e até a próxima, meu amigão. E que isso tudo melhore pra gente se encontrar em breve aí, todo mundo aí, bater aquele papo gostoso que a gente sempre fez aí. Muito obrigado mesmo, de coração, viu, cara? Que Deus abençoe sua família, guarde vocês aí e livra vocês desse mal aí que tem nos prejudicado aí. É verdade. Da mesma forma pra você, amigo. Deus lhe abençoe aí, lhe guarde sempre. Amém. E faz a sua parte também. Se cuida, anda de máscara, evita sair de casa. Exatamente. E assim, a gente vai fazendo a nossa parte. Sucesso. Valeu, meu amigo. Não Obrigado. deixa de me mandar as fotos do mangue não, cara, por favor. Mando sim, fique tranquilo. Beleza? Valeu, meu amigão. Beijo grande pra você, cara. Tchau, tchau. Valeu, galera. Beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.